Nesse vídeo, eu vou te mostrar como trabalhar com cálculo diferencial na vista do caso na calculadora HP'. No vídeo anterior, falando sobre cálculo diferencial, nós vimos que a calculadora HP' já possui dois comandos de cálculo diferencial prontos na sua caixa de ferramenta, que é extração de gradiente e vetor vorticidade. No entanto, hoje a gente vai calcular o vetor taxa de rotação. Não é uma coisa que tem pronto na calculadora, a gente vai ter que escrever esse vetor na vista do CAS. Se você é aluno da engenharia e quer aprender mais sobre a calculadora HP', fica comigo até no final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai achar super fácil. Então, como que eu começo essa solução desse vetor taxa de rotação? Eu vou escrever as minhas componentes vetoriais. Primeira coisa que eu vou fazer. Então, vamos supor que eu tenha um campo de velocidade estacionária tridimensional, dado pelo vetor velocidade, com três componentes. A componente x, dado pela letra U, a componente y, dado pela letra V, e a componente z, dado pela letra W. Então eu vou vir aqui e eu começo a escrever. Ó, U é igual a 2,49 mais 1,36x menos 0,867y. Dou Enter. Eu vou escrever que V é igual a 1,95x menos 1,36y. Dou Enter. E eu vou escrever que W é igual a menos 0,458xy. Então, para escrever um número negativo, eu venho aqui nessa tecla, ó, nessa tecla aqui, ó, acima do número 7, onde está mais menos. Então, eu digito menos 0,458 vezes x vezes y. Outra coisa importante para saber é quando eu tenho, no caso, essa componente, que é a função de x e y, eu escrevo, então, o número, né, vezes x vezes y. No caso dessa componente u aqui, vocês viram no vídeo que eu escrevi 1,36x, sem o sinal de multiplicação. Quando é uma variável, eu posso fazer isso, mas quando é duas, eu não posso. Aí eu tenho que escrever o sinal de multiplicação igual aqui, ó, onde está selecionado. Beleza. Escrito já as componentes vetoriais na vista do CAS, então agora eu posso escrever aquilo que é o meu vetor taxa de rotação. E eu tenho a opção para poder escrever ele usando a tecla da caixa de ferramentas e esse comando aqui, o diferencial, ou a tecla de modelo matemático usando aqui, ó, as derivadas. E eu vou optar pela tecla de modelo matemático, que é mais assim, difícil de você errar na hora de você escrever o vetor. Então eu vou dar ESC, eu vou escrever aqui, vou chamar um caractere que representa o vetor taxa de rotação, que é esse daqui. Vou escrever dois pontos, vou escrever igual, 1 dividido por 2, que multiplica, coloco um parênteses, que eu venho na derivada de W em Y, menos a derivada de V em Z, de V em Z, mais 1 dividido por 2, que multiplica a derivada de U em Z, morar em centro de cidade é isso, né? Você tá gravando o vídeo, passa uma ambulância, cara, e não tem como separar o negócio, é foda, mas vamos lá. Derivada de U em Z menos a derivada de W em X. Vou sair daqui. E mais 1 dividido por 2, que multiplica a derivada de V em X menos a derivada de U em Y. Beleza. Tudo pronto? Vamos conferir. W em Y menos V em Z, U em Z menos W em X e V em X menos U em Y. Dou Enter. E está aqui a minha resposta, já prontinha. Né? Vamos supor que eu queira mudar as minhas componentes vetoriais. Né? Não tem problema. Eu venho aqui e escrevo de novo. Ó, U, que é igual a 3 mais 2x menos y. V, que é igual a 2x menos 2y. E W, que é igual a 0,5 vezes x vezes y. Dou Enter. Venho aqui e pronto. Ele já calcula tudo sozinho novamente.
Então, viram como é fácil? O mais complicado é escrever o vetor, taxa de rotação, né? Outra coisa importante para saber é o seguinte, ó, quando eu venho aqui em Shift e Memórias, e eu venho aqui em Variáveis do CAS, né, eu tenho aqui, ó, no meu vetor, eu clico nele aqui, ó, ele vai me mostrar o resultado, né, do último vetor que ele calculou, com as últimas componentes que ele fez o cálculo, né? Ele não é como se fosse no Solve, né, que ele mantém a fórmula pronta lá. Enfim, se você quiser escrever isso daqui, né, já salvo, vamos falar assim, porque aqui, ó, se eu clicar em Shift Clear e eu apagar tudo que tem na tela da calculadora, eu tenho que escrever o vetor de novo, ele não fica salvo. Tá? Ele só fica salvo aqui na tela. Então eu posso mudar as minhas componentes enquanto eu estiver calculando ele e selecionar ele e copiar e dar Enter e ele calcula de novo com as novas componentes. Agora, se eu apagar ele da tela, ó, aqui, aqui e aqui, aí acabou. Aí eu tenho que escrever ele de novo, porque se eu chamar o W aqui, ele vai me trazer, ó, vou chamar aqui para vocês verem, ó, o W, ou o caractere que corresponde ao vetor. Então, no caso, ó, ele me dá a resposta, a última resposta que ele calculou. Tá ok? Gostaram do vídeo? Se você gostou do vídeo, deixa um like, me segue no canal e ativa o sininho para assistir mais vídeos da utilização da calculadora HP Prime com foco na engenharia. Fui, pessoal. Um abraço.